Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Oxalá esteja com cada um de vocês. Saravá, axé, a bênção, mucuyu, agudieveter. Eu sou o pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que desperta a atenção dos umbandistas e até mesmo um pouco de curiosidade, que são os pontos riscados, a simbologia por trás desses sinais, desses símbolos cruzados pelas entidades, pelos guias, durante a incorporação. O que eles significam, o que eles representam? Será que a gente pode interpretar os símbolos? Primeiro a gente tem que entender que o símbolo ele é feito pela entidade, pelo caboclo, pelo preto velho, pelo Exu, pela pombagira. Eles riscam o ponto. Ao riscar o ponto, eles firmam a sua energia. Firmam a energia com a qual aquele guia trabalha. Então, em geral, um caboclo de Oxóssi, ao riscar o seu ponto, ele firma a energia do orixá Oxóssi e a energia, de modo geral, dos caboclos, a vibração, o axé, com o qual ele trabalha. Então, o ponto riscado não é um mero desenho que a entidade faz sem nenhuma lógica. Na verdade, o ponto riscado é uma ciência encantada que traz a força da espiritualidade, que traz a força do guia. Por exemplo, o caboclo, quando chega em terra, ele risca o ponto, ele firma o ponto. Essa ideia de firmar o ponto é firmar o trabalho de uma casa. Firma seu ponto com a força de Zambi Maior, firma seu ponto com a força de Oxalá. Então, em primeiro lugar, precisa entender essa característica de axé, que o ponto riscado com a pemba consagrada, sendo a pemba o giz, o pó que é utilizado para fazer os desenhos. Mas qual é a origem dessa tradição? Ela é uma origem africana. Se nós voltarmos na história, nós vamos entender que a tradição de pemba ela veio trazida por homens e mulheres africanos escravizados, que vieram da região que hoje corresponderia a Angola, e ao Congo, que são um povo, um conjunto de povos chamado aí de bantus, que falavam diferentes línguas, o quimbundo, o kikongo, que são os Congo, os Angola, e que trouxeram essa tradição para o Brasil e aqui reconstruíram as suas religiosidades, dando origem à Umbanda e aos candomblés. Então, no livro Kitabo, de Ney Lopes, ele fala sobre a arte da pemba, que era utilizada pelos quimbanda. Os quimbanda eram os curandeiros, aqueles que praticavam a umbanda, a arte de curar, uma palavra do quimbundo, que significa a arte de curar. Todo quimbanda, ou seja, todo curandeiro, ele carregava consigo um pó de argila branco que ele utilizava durante as rezas, as benzeções, para invocar os espíritos da natureza e os espíritos dos ancestrais, os bacuros, para vibrar sobre o doente, para curar o doente. Então, essa arte da pemba ela é trazida por esse conjunto de povos. Também outros povos africanos utilizavam simbologias. Entre os Mandinga, por exemplo, que é um povo um pouco mais ao norte da África, eles utilizavam sinais mágicos, símbolos feitos em couro, em peles de animais ou até mesmo em tecidos e carregavam em bolsas como patuás, como proteção para fechar o corpo contra doenças, contra inimigos, contra ataques, contra violências e contra maus espíritos. Essa tradição veio para o Brasil por meio das bolsas de mandinga, que eram confeccionadas por esse povo, os mandinga. Daí o nome, bolsa de mandinga, que deu origem a essa palavra, a mandinga, que é um tipo de patuá. Há um registro, por exemplo, de um indígena chamado Miguel, de origem capixaba, um indígena do povo tupinambá, que vem para o Rio de Janeiro e ele aprende com os africanos a utilizar essa técnica,
da bolsa de mandinga, e ele confeccionava essas bolsas. É uma tradição que vem deste povo, dos mandinga. Então, diferentes povos africanos utilizavam esses símbolos, mas essa tradição da pemba, ela é de origem Angola, né, entre os Congos, Angola, esse conjunto de povos de matriz banto, e que deram origem, ressignificaram e reconstruíram a Umbanda aqui no Brasil. Então, é uma tradição milenar, trazida pelos africanos e que é praticada pela espiritualidade ainda hoje, ao firmar os seus pontos no terreiro. É importante que se diga isso para que as pessoas que adentram Umbanda entendam que não dá para aprender a riscar pontos num curso. Você não vai simplesmente olhar na internet ou fazer um curso de como riscar pontos, de como você vai entender essa ciência. Porque essa ciência encantada, ela é praticada pela espiritualidade. São os guias que riscam os seus pontos. Eles sabem o que o ponto significa. Então o caboclo faz os seus pontos de acordo com as vibrações que ele trabalha. Então cada guia utiliza um tipo de ponto. Isso vai definir, por exemplo, os símbolos que serão utilizados, se flechas, espadas, machados, círculos, estrelas, lua, sol, montanha, enfim, uma infinidade de símbolos que somente a entidade incorporada vai saber. Então não tem como você aprender ou copiar isso em um curso ou na internet. Você precisa vivenciar a realidade de um terreiro, desenvolver a sua mediunidade, para aí sim a entidade, quando houver utilidade, ela manifestar o seu ponto riscado. Então o ponto riscado é um tipo de vibração, um trabalho espiritual feito pela entidade para trazer a sua força, para trazer o seu axé para o terreiro. Que esse entendimento nos ajude a perceber a importância dos pontos riscados para a Umbanda, assim como os pontos cantados, né? Os cânticos, que são verdadeiras orações. A gente pode dizer que esses símbolos também são orações, mas são orações desenhadas, são firmezas feitas pelos guias. Então, mais do que saber o que significa, nós temos que entender a sua importância. Saber o que significa, a gente pergunta ao guia, e aí sim, ele, dependendo da utilidade, ele vai explicar por que ele desenhou essa flecha, por que ele desenhou essa espada, por que ele desenhou esse raio, e cada um desses sinais representa um elemento da natureza, vai representar uma força com a qual aquele guia trabalha. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, pela atenção, e convido vocês a conhecer o nosso livro Terreiro de Caboclo, a raiz indígena na Umbanda, que fala sobre a força dos caboclos, a relação com a ancestralidade indígena e também a relação dos caboclos com os orixás. Eu agradeço muito. Axé, Saravá, Agüidjevete.